Fala galera, aqui é o Sérgio Ciccone, baterista do String Breaker and the Stuff Breakers. Estamos diretamente de Strongsville, em Ohio, na casa do meu grande amigo Mike Lemke. O String está em turnê, né, pelos Estados Unidos, entre os estados de Ohio e Nova York. E a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre o equipamento que a gente está usando nesses dias todos tocando aqui em cima. Bom, como vocês devem imaginar, né, trazer uma bateria do Brasil para tocar aqui ia ser muito complicado, né? A gente tem quantidade limitada de bagagem, tudo da bateria é grande e tudo mais. Então o Mike cedeu, né, para a gente usar algumas coisas dos equipamentos que ele tem aqui em cima, né? Então eu estou tocando numa Yamaha Stage Custom da década de 90, 2000, acredito eu. É aquele formato mais antigo de bateria com power tom e tal. Então ela é bem legal, ela tem bastante grave. Eu gostei pra caramba, eu nunca tinha usado essa bateria pra valer, assim, né, tocando mesmo, só brinquei nela, mas eu nunca tinha realmente excursionado, feito nada com mais tempo, né, explorando essa bateria. Eu gostei dela pra caramba. Então o kit do Mike era um kit padrão, né, de bateria dessa época, 2 tons, surdo, bumbo e caixa. E aí, como faz mais de um ano que a gente começou a trabalhar nessa turnê e planejar as coisas e tudo mais, a gente foi aos poucos buscando as outras peças que eu precisava para conseguir fazer uma réplica exata do kit que a gente usa aí no Brasil, né? Então a gente adicionou outros tons também da Yamaha Stage Custom, apesar deles serem de eras diferentes, né? Esse tom e o surdo são mais novos do que o resto da bateria. A madeira é a mesma, os tamanhos ainda não é da fase que a Yamaha migrou para coisa do short tom, né? Então o tom de 10 ainda é power e tudo mais. Então a bateria é coerente entre si com as peças e o som ficou bem legal. Além disso, eu trouxe os meus tonzinhos da DW que eu uso no Brasil, os concertzinhos, que são os mesmos que eu uso aí. Então eu consegui fazer realmente uma réplica do que eu toco aí. Então os tamanhos são 6 e 8 nos concert tons da DW, os tons da Yamaha são 10, 12 e 13 polegadas. Eu tenho um surdo de 16, um surdo de 18 e um bumbo de 22 por 16, né? Os tamanhos são bastante coerentes com o que eu toco aí. A caixa da Yamaha Stage Custom, eu já tinha tocado nela antes e eu achei que ela desafina bastante. É uma caixa de madeira, 14 por 5,5, e para tantos dias assim de shows e transporte e tudo mais, eu achei que não seria muito confiável. Por conta disso, eu comprei há mais de um ano atrás, e ela ficou aqui me esperando, uma Acrolite, né, da Ludwig. Então eu já tenho uma Acrolite no Brasil, vocês podem inclusive conferir o som delas na playlist de Safe Sessions 2. É uma caixa com som espetacular. Ela tem aquela lenda, né, em volta dela, que não se sabe o quanto é verdade, o quanto não, de que todo estúdio de gravação dos Estados Unidos tinha uma caixa dessa ali guardada num cantinho, que se não tivesse rolando com o equipamento que as pessoas traziam, o cara sacava essa caixa e o som ficava animal. Então reza essa lenda aí de que ela tá em muito mais disco do que a gente imagina. Então, como eu já conheci o som, já gostava da caixa, eu confiei em comprar outra para eu usar aqui. Então a única diferença é que essa daqui é dos anos 90, que eu tenho no Brasil é de 83. Essa aqui é aquela Black Rolite, né, que ela tem um sparkle preto lindo, né, no acabamento dela. Mas, tirando o acabamento, o som é idêntico, né, uma caixa muito bacana que eu já conhecia, né. Sobre peles, eu mantive usando na bateria do Mike as peles que já estavam no kit, porque elas estão em bom estado, o som estava bacana, não senti uma necessidade para fazer os shows e gravações ao vivo, esse tipo de coisa, de ter um preciosismo muito grande com peles específicas, como a gente tem, né, esse cuidado aí no Brasil. Então tá meio salada, assim, tá meio bagunçado, tem um pouco de tudo, mas o som tá bem legal. Então eu estou usando as Remus Ambassador no meus concert, né, que é uma pele clear de filme simples. Tem uma Evans G1 no tom de 10, os tons de 12, 13 e o surdo de 16 estão com a Aquarium Studio X, né, Studio X, e o surdo de 18 está com uma Pinstripe, está com um grave espetacular. Na caixa eu uso exatamente a mesma pele que eu uso aí, que é a Remo Controlled Sound X, e no bumbo tá com uma Power Stroke 3, que também é a pele que eu uso nas minhas baterias no Brasil. Então tô em casa aqui de bumbo e caixa bem tranquilo. Sobre microfones, o Mike tem 2 kits de bateria da CAD, CAD, né?
E a gente juntou os dois para conseguir dar a quantidade de microfones que eu precisava, mas sempre pensando, né, nas limitações de canais que a gente tinha na mesa que a gente está usando para fazer as gravações ao vivo. Então eu fiz alguns pares e alguns estão individuais. Então os 6 e 8 estão trabalhando como par e a gente grava assim no Brasil também. Funciona muito bem esse esquema do par para os concerts. O 10 e o 12 também estão trabalhando como par. O 13 está com mic individual. Os dois surdos separados também e a caixa com um desses mics de tom está funcionando bem. No bumbo é o próprio mic do kit e eu tenho os dois overs do kit também. Então eu vou dar uma passada aqui peça por peça para vocês sacarem como é que está o som desses tambores todos e a gente já volta para conversar sobre pratos. Bom, voltando para falar sobre os pratos, né? Eu trouxe meus pratos do Brasil, né? Então é o mesmo kit que vocês já estão acostumados a ver aí nas apresentações da Avenida Paulista, nas apresentações dos bares, nas casas. Então eu tenho dois chimbal da Zildjian New Beat, né? Um de 13 polegadas, um de 14 polegadas, né? O remoto é o 13 e esse que trabalha mais solto aqui do meu lado direito é o 14. O Ride é um Sweet Ride de 21, que é um Ride que eu sou apaixonado por ele. Tem um puta som, ele pinga legal, ele abre quando você cracheia nele. Eu acho que é um Ride espetacular pro tipo de som que a gente faz. Ele pode trabalhar tanto quanto Ride como quanto quarto crash, então é bem legal. Os meus pratos de ataque, eu uso 14, 16, 18. Então o 14 é um Classic Custom da Mayon, se não me engano, a liga B12 ou B10. É um prato bem legal, bem cortante. E eu estou usando desses dois da frente o Metal Crash da Sabian, a Metal Crash, nos tamanhos 16 e 18. O China é o China Trash da Zildjian de 16 polegadas, aquele do logo vermelho. E eu tenho três splashes aqui na frente, um Zildjian ZBT de 10 polegadas, um Paste 201 de 10 polegadas também, e um Mayon Classic Custom de 12. Esse aqui é um splash bem interessante porque ele tá no meio termo entre um splash e um crash. Ele tem um decay um pouquinho mais longo e tal. É um prato que eu gosto de usar bastante. Esse sininho aqui é um Zil Bell de 6 polegadas, né, que é o mesmo que eu uso aí também. Fora isso, eu tenho a título de sons de efeito, uma panderolinha da Torelli e um cowbell da Torelli, que é interessante esse cowbell porque eu ganhei ele do meu primo tem uns 10 anos mais ou menos. Ele tá enferrujado, tá todo gasto, antigo já e tal, mas o som dele é espetacular. Eu ainda não encontrei um cowbell que eu gostasse mais do que esse. Então eu falei, esse cara vai ter que passear nos Estados Unidos comigo. Sobre as baquetas, né, eu toco de Vater, acho que a maioria das pessoas que me acompanham já sabe. A gente está tendo dois tipos de situação, ou pelo menos foi o que a gente encontrou por enquanto, de volumes um pouco mais controlados e de lugares que a gente pode tocar mais alto, mais aberto, assim, né, digamos assim. Então eu tô com as Traditional 7A para os lugares que são um volume um pouco mais controlado e o padrão que eu uso normalmente, né, que são as 5Bs, que ela é um pouco mais grossa, um pouco mais pesada, é uma baqueta que me dá um punch maior na hora de tocar. Ainda sobre outras coisas da bateria, eu trouxe minha máquina de chimbal remoto, né, que é aquele cabo de aço que todo mundo fica perguntando que raios que é isso aí, que o chimbal fecha e o pé não está embaixo e tudo mais. Então, como esse é um equipamento que não é muito comum de bateras usarem e tudo mais, eu tive que trazer ele, não ia encontrar isso aqui muito fácil. E eu estou usando também um pedal da Pearl Eliminator, o Headline, que é a versão atualizada do que eu toco aí no Brasil. O pedal é espetacular, é a mesma mecânica, os mesmos ajustes, as peças são iguais, muito parecidas, mas alguma coisa eles fizeram nesse pedal porque ele está com mais resposta ainda. Eu já gosto muito do Eliminator da versão antiga, né, que eu tenho dois inclusive. Mas esse Headline, alguma coisa aconteceu que o pedal tá especial, então tá uma delícia de tocar com esses pedais da Pearl aqui. Então, sem mais delongas, vamos fazer um sonzinho completo aqui no kit.
Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, né? Obrigado por acompanhar nosso trabalho. Fiquem ligados que vai ter os vídeos de explicação de rigs aí, rig rundown, como é que vocês queiram chamar, sobre guitarra e baixo também, para vocês verem o que os meninos estão usando por aqui, né? Se inscrevam no nosso canal, apertem o sininho aí para que vocês sejam notificados quando tiver um vídeo novo. A gente está sempre trabalhando, empenhado em manter o canal do String atualizado e com novidades sempre, né, para todo mundo. E é isso aí. Obrigado por acompanhar a gente. Um abraço. Até a próxima.